diz: Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. Versículo 22, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. 23, então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Aleluia, queridos. Quando eu olho para esta passagem no livro de Provérbios, aí Deus me deu esse tema para a noite deste dia. Uma pessoa equilibrada, ela anda em vitória. Nós precisamos entender, queridos, que uma pessoa que não é equilibrada, ela é desequilibrada em toda a sua maneira de ser. Ela é desequilibrada no seu tempo, ela é desequilibrada com seus gastos, ela é desequilibrada com a sua família, com seu cônjuge. Ela não consegue andar em vitória, ela não consegue prosseguir debaixo daquilo que Deus tem determinado a ela, porque ela não tem uma vida equilibrada, ela não consegue botar na balança o seu dia a dia, a sua vida como um todo. E o versículo 21, querido, ele é muito forte, quando ele diz isso: meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Seja sensato, seja equilibrado, para que você tenha vitória em tudo aquilo que você ousar em fazer. O grande erro dos dias de hoje, querido, nós temos falado muito sobre isso, é que as pessoas já não se alinham mais aos padrões bíblicos, não se alinham aos padrões verdadeiros de uma família equilibrada, de uma família que tem o que oferecer para a sociedade. Muitas igrejas carregam consigo ensinamentos como discipulado, como mentoreado, mas a igreja no século 21, quando eu digo igreja, eu estou falando da pessoa, de diversos gêneros, do gênero masculino, feminino, a criança, o jovem. Ela acha mais fácil procurar conselho em alguém que não tem nada a oferecer. Aí vem o contexto. Não é uma pessoa que está vivendo equilibrada naquilo que Deus tem dado a ela. Ela tem tomado os seus conselhos e a sua direção em coisas e firmado a sua casa em cima de projetos falidos. Mas a Bíblia diz que, aqui o provérbio diz que o Senhor fala conosco dessa seguinte maneira: meu filho, guarda consigo o quê? Ele diz, guarda consigo uma vida sensata, guarda contigo o equilíbrio. E ele fala muito forte, diz, nunca os perca de vista. O que ele está dizendo? Procura alguém que possa verdadeiramente te guiar. E dentro desse tema, queridos, dessa terça-feira da vitória, eu tenho que entender isso, que eu só vou ter vitória se eu começar a equilibrar toda a minha maneira de ser e de viver. Não tem como. O mundo diz, nosso padrão democrático de vida diz que a justiça a qual nós devemos basear ou viver, ela é cega e ela tem um símbolo de uma balança. É isso? Pois eu te digo que a justiça de Deus é infalível, porque ela vê e ela pesa os teus atos, todos ela pesa. Ele vai pesar e mediante aquilo que você está vivendo ou fazendo, é que você vai colher os frutos devidos. Quantos estão entendendo isso? Então eu estou te dando uma aplicação natural e uma espiritual.
O homem vai te julgar por aquilo que ele acha, pois Deus é diferente. Deus vai te julgar e vai te dar por aquilo que Ele está vendo em você, porque Ele é onipresente, Ele vê o mais secreto da tua alma e dos teus projetos, queridos, e não tem como se desviar dEle, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então eu preciso, queridos, começar a pensar e analisar tudo que eu já fiz exatamente até o dia de hoje. Nós estamos em novembro, dia 15 de novembro. Analisa aí, queridos. Primeiro dia do ano nós entramos em oração. Nós fizemos um projeto de vida. Você cumpriu a risca, você equilibrou a tua vida de acordo com aquilo que você propôs. Se não vem mais uma terça, o pastor vai trazer mais uma palavra de ânimo espiritual, mas nunca vai terminar o ano, vai começar e nunca se vê a vitória, porque não há equilíbrio. Não há equilíbrio emocional, não há equilíbrio espiritual, não há equilíbrio financeiro, não há equilíbrio no tempo, não há equilíbrio em nada. E Deus não trabalha, queridos, e nem dá ouvido para uma pessoa inconstante. Sabia disso? Se o homem, nós homens natural, cansamos quando nós vemos uma pessoa inconstante que diz eu vou fazer isso e não faz, agora vai ser diferente, não faz. Só que a maneira de Deus tratar é diferente. É diferente, Deus trata conosco diferente, queridos. E Ele muitas das vezes permite aquilo que nós não suportamos, achamos que não suportamos, para Ele tratar conosco, para que nós venhamos entender que o caminho continua o mesmo, o alvo é o mesmo, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como fugir, não tem como fugir para outra história, não tem como tentar projetar uma nova maneira, um novo jeito de ser, não tem como. Você que já nasceu de novo, você que fez a oração do pecador, não tem como chegar diante de Deus e dizer que foi um engano. Tem que se alinhar ao padrão de Deus. Amém? Ou não amém? Aí ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 3: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Voltei, querido, 20 capítulos no começo, não é o primeiro versículo não, é bem semelhante. Ele está dizendo: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Que mandamentos são esses, pastor? Não estou nem falando dos mandamentos lá de Êxodo, não, os 10 mandamentos. Eu estou dizendo dos 2 que se foi simplificado: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Só esses 2 é suficiente, queridos. Só esses 2 mandamentos resumem a lei. E quando você começa a entender que o amar a Deus sobre todas as coisas, é preciso ter uma vida equilibrada para entender isso. Porque senão você vai começar a pôr desculpa nas coisas. Porque senão, quando você que foi curado por Deus, o milagre de Deus, foi curado, vai dizer: agora eu estou de boa, não preciso mais estar correndo atrás. Tem muitas pessoas que depois que conseguem receber de Deus, eles dizem assim: Senhor, foi um engano o que eu disse para ti. E a Bíblia vai falar em Eclesiastes que o voto do tolo, Deus se ira com ele. Quantos já leram isso?
Deus se ira com o voto do tolo. Tudo isso, queridos, nós precisamos começar a alinhar, porque amar a Deus acima de todas as coisas. Você que está com o teu cônjuge aí, olha para ele aí. Olhou? Acima da tua mulher, acima dos teus filhos, acima do teu trabalho, acima de tudo que você possa ver. Porque às vezes você pensa que simplificou, parecia que os 10 mandamentos lá da lei eram mais fortes, mas não, se simplificou em 2. E quando você entender que amar a Deus acima de todas as coisas, querido, há um leque muito grande, porque tudo aquilo que desvia o teu pensamento de Deus, você está deixando de amá-lo. Tudo aquilo que você deixa de guardar os seus mandamentos, você está deixando de amar. Sabe, queridos? Aí se nós formos abrir um leque bem aqui, a Bíblia diz: vigiai e orai. Você tem vigiado e orado? Mandamento. A Bíblia diz que não deve amar o mundo, porque Deus odeia quem ama o mundo, mas ame a Deus. Você tem amado o mundo? Não, pastor, eu sou crente, mas eu vejo tanto crente que tem amado mais o mundo do que a Deus. Mas vocês vão abrir um leque, querido, é tanta coisa. A Bíblia diz: não deixei de congregar, é mandamento. Mas a gente tem visto tantas pessoas deixado de buscar a Deus. Estou falando só coisas do Novo Testamento. A Bíblia manda você trazer oferta com alegria, dízimos, devolver dízimos. Você tem feito? São coisas, mandamentos que estão nos nossos dia a dia. A Bíblia diz: obedeça os vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. Tem obedecido? São mandamentos. Aí eu quero andar em vitória, mas eu quero sair debaixo da nuvem. Eu não quero estar na nuvem, porque a vitória, ela está na nuvem. O homem tem que estar debaixo da nuvem para ter vitória. A coluna de fogo guia o homem para ele não se perder na escuridão do mundo. E qual é essa coluna de fogo nos dias de hoje, pastor? É a presença do Espírito Santo que te guia para você não se perder com as coisas do mundo. E vamos dizer de passagem, essa igreja aqui é pentecostal. Igreja pentecostal, ela pode ou não fazer barulho, mas ela tem que viver uma vida em espírito e em verdade. Eu creio. Então, a primeira coisa, queridos, a pessoa equilibrada, ela não esquece os ensinamentos e vive os mandamentos. E para não esquecer os ensinamentos, quem fez Enem esses dias agora, tem alguém? Passaram o ano todinho lendo, relendo, para não esquecer aquilo que queria somar na sua prova. E por que tem que ser diferente a palavra de Deus? Pessoas equilibradas não esquecem os ensinamentos e vivem os mandamentos. Eu só conheço os mandamentos se eu buscar na Bíblia. Começar a ler, eu vou saber quais são os mandamentos que Deus quer que eu viva. Aí eu simplifiquei em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí você pode gerar o leque, dar nome aos dedos aí, que vai dar muito mais do que 10 mandamentos, que o homem tem medo, muito mais. Sabe, queridos? Outro ponto. Versículo 3 e 4 de Provérbios 3. Ele nos diz o seguinte: e não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas ao pescoço, escreve-as
na tábua do teu coração. Versículo 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e do homem. Olha aí, mais uma vez, Deus falando dentro desse ponto aqui. As pessoas equilibradas, seus dias são muitos e são dias de paz. Mas como assim, pastor? Olha o que o versículo diz: não desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço. Bondade, fidelidade estejam pendurados no teu pescoço. Bondade, volta lá nos mandamentos, nos 2. Ao teu próximo, ama a ti mesmo. Ama teu próximo, ama a ti mesmo. Seja bondoso. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez comigo. Ah, o senhor não sabe o que ele aprontou. Para que você tenha vitória, para que você viva dias, muitos dias de paz, é preciso praticar a bondade e a fidelidade. E a Bíblia ainda diz mais: escreve-as na tábua do teu coração. Que diz isso aí, pastor? Diz o que está lá em Salmo 119:11. A tua palavra escrevi no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra tem que estar queimando, tem que estar ardendo dia por dia. Ah, me fez mal, eu decido perdoar. Ah, o fulano me deu um cano de tantos, é dinheiro, pastor, não dá de dispensar. Abra mão, porque Deus é poderoso para fazer multiplicar o teu celeiro com aquilo que você tem. Amém? Vamos lá. Versículo 4 vai dizer: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Eu quero vitória, mas a minha maneira de me comportar diante da sociedade é pior do que o incrédulo. Como é que Deus vai achar graça diante dessas situações que eu esteja vivendo? Sabe, queridos, ter uma vida de vitória é muito simples. É começar a viver o que Deus pede. Porque se está difícil viver o que Deus pede, eu tenho que me acostumar a viver do jeito que eu estou vivendo. Uma vida medíocre, que não passa da metade, todo tempo esbarra no meio e volta para o começo, esbarra no meio e volta para o começo. Parece que nada dá certo, tudo desanda. Qual é o tema da mensagem? Uma pessoa equilibrada anda em vitória. Equilíbrio. Equilíbrio dentro do lar. Aqui, o versículo 4: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus, diante dos homens. Dentro do lar. Quando um não quer, dois não briga. Equilíbrio. A maior paga no trabalho de dois do que de um. Equilíbrio é unidade. Sabe, queridos, hoje está mais fácil que as panelas voar, a discórdia, porque não há equilíbrio. Eu falei a palavra certa: quando um não quer, dois não briga. Se há uma pessoa equilibrada, a casa toda vai se equilibrar, vai ter paz. Está dando de entender? Aleluia. Então nós precisamos entender que a pessoa equilibrada, seus dias vão ser muitos, e são dias de paz. São muitos dias, mas dias de paz. Paz, querido. Faça uma análise. Analisa você mesmo. Talvez essa era a palavra que estava faltando para esse restinho de ano, esses últimos 44 dias, 45 dias,
para o final do ano. Talvez essa palavra é a resposta para aquilo que você precisa: equilíbrio. Porque é o antônimo, que é o oposto, o antônimo de equilíbrio é desequilibrado, é louco, desanimado. Aí você vai entender: meu Deus, eu ando tão desanimado, então eu estou desequilibrado, preciso ajustar. Eu ando tendo pensamentos que não são de Deus, precisa apertar os parafusos aí, queridos. É simples. Deus, Ele não enviou Jesus para pagar um preço pela tua vida, para você ter vitória, para você continuar há 2000 anos do acontecido, vivendo como se ninguém tivesse pago a conta por você. Você tem que começar a entender isso. Jesus pagou as minhas dívidas. Você é rico e não sabe. Você vive em saúde plena porque Ele levou sobre si as tuas dores. Pastor, não estou entendendo isso. Tudo isso, queridos, é pela fé. E só pessoas equilibradas conseguem viver o que eu estou te falando. Amém ou não amém? Versículos 5 e 6. Estou encerrando, não vai ser demorado o culto hoje. 5 e 6. Diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que a Bíblia está dizendo? Que você pode viver em paz em meio a tribulações. Nós saímos agorinha de uma conferência que tinha como tema oração, uma geração que clama em meio à agonia. Você pode, porque o que nos fortalece, querido, é nós termos um equilíbrio espiritual diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Que já pensou? Uma casa, o pai e a mãe e 5 filhos. O pai e a mãe desequilibrado vai gerar o que na vida dos filhos? Aí traz isso para a amplitude do teu bairro, da tua vizinhança. Já pensou se todos fossem desequilibrados? Como seria a tua vizinhança? Então Deus, Ele tem te chamado como hospedeiro da graça, para ser equilíbrio na sociedade, para ser equilíbrio no teu trabalho, para ser equilíbrio na tua casa, para ser equilíbrio na tua igreja, para ser equilíbrio no ministério, para ser equilíbrio, querido, aonde você tentar colocar tuas mãos a fazer. Deus está dizendo: eu estou botando o equilíbrio no meio da ação do meu povo. Preciso ter isso. Aí ele diz: viverás em paz em meio às tribulações. É o que está dizendo o versículo 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Deus está dando solução dizendo assim: se até hoje não tem dado certo, confia em mim. Abre mão do teu entendimento, porque eu tenho controle de todas as coisas. E quando Deus diz assim: antes que te formule a ideia no teu entendimento, eu já esquadrinhei ele e sei o que você vai fazer. É por isso que Deus diz que a sabedoria do homem não vale nada, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria, queridos. Porque se nós continuarmos andando da maneira que nós estamos andando como igreja,
Vai chegar um momento que não vai ser preciso um ditador, um comunismo, um socialismo fechar a igreja, porque a própria igreja está fechando a igreja, porque ela está deixando de acreditar nas verdades de Deus, que Deus formulou para a igreja. Deu de entender isso, queridos? Está se preocupando com socialismo, comunismo, ditadura, mas na verdade, quem está fechando a igreja é a própria igreja. E Jesus avisou isso. Ele disse que nos últimos tempos haveria porfia, o amor de muito esfriaria, e isso está acontecendo nas nossas igrejas. Por isso que eu te digo, Deus trouxe a palavra certa para hoje. Equilíbrio, queridos, volta. Para de pensar em si, porque quando você pensa em si próprio, o primeiro mandamento que Deus deixou não vale. Amar a Deus sobre todas as coisas não vale, porque todas as coisas que Ele está dizendo aí, Ele está dizendo que é tudo, 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 qualquer coisa. Qualquer coisa. Se eu não sou capaz de deixar algo para dizer, Senhor, hoje eu vim aqui porque eu te amo, eu não sou digno desse Deus, queridos. Eu não sou digno desse Deus. Eu estou esses dias todinho. A minha mãe e meu pai moram aqui dentro da cidade. Fiz uma viagem, voltei, estou aqui, já estou prestes a fazer outro. E ainda não dei um pulo lá, assim, pastor, você não quis. Não é porque não quis. É por conta de muitas coisas que está sendo feita. E o tempo, vou lá amanhã. Mas tem coisas que a gente precisa ter equilíbrio, até familiar. Cheguei a esse ponto de chegar, meu filho, vai lá com seu avô, leva ele no médico, está precisando fazer isso aqui. Sabe, queridos? Porque quando há equilíbrio, meu pai e minha mãe sabem que eu não estou batendo perna. Ele sabe o que o diabo tinha preparado para a minha vida. E quando ela assiste toda a mensagem. E sabe que quando eu estou na igreja ensinando, trazendo o que Deus me colocou para fazer, há felicidade no seu coração. Então há equilíbrio na parte dela entender também. Sabe, queridos, nós precisamos mudar muita coisa. Aleluia. Estou encerrando. Versículos 7 a 12, a Bíblia vai dizer do capítulo 3 de Provérbios: não sejas sábio os teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para teu corpo e refrigério para os teus ossos. Só aqui Deus já está dizendo, se está vivendo uma vida de enfermidade, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isto saúde para teu corpo e refrigério para os teus ossos. Versículo 9, honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Versículo 10, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfade a sua repreensão. Versículo 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho quer bem. Assim como o pai ao filho quer bem. O que é que eu vejo aqui? A pessoa equilibrada reconhece Deus em todos os seus atos. Eu peguei um prejuízo, agora quer culpar quem? Quer culpar Deus. Isso aqui desmoronou, meu casamento está de mal a pior, quer culpar Deus. Deus está te dizendo, querido, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não tente guiar a mão de Deus. Não tente tapar o sol com peneira, porque Deus está vendo tudo. É simples. Isso aqui não é algo fictício, isso aqui é realidade, isso aqui é real. E Deus tem preparado isso para as nossas vidas.
Nós precisamos reconhecer Deus em todos os seus atos. Precisamos ser igual Jó, que na pior adversidade da sua vida, ele olhou para Deus e olhou para os seus amigos e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E às vezes nós perdemos R$ 50, estamos chorando. Já perdeu, foi os 10 filhos, perdeu os seus camelos, perdeu os seus bens, perdeu tudo que tinha, mas estava olhando para Deus e dizendo: Senhor, o Senhor é bondoso, e eu reconheço o Senhor em todos os seus atos. Sabe, queridos, porque a pessoa que tem no coração o desejo de só ganhar e nunca passar por uma adversidade, ela tem até um pecado. Sabe por quê? Porque quem quer só ganhar é avarento. Sabia disso? Perdeu. Há equilíbrio em tudo. O homem que não tinha nada, de repente começa a ganhar bastante dinheiro. Se ele não tiver equilíbrio naquilo, ele vai deixar os cultos, vai deixar a igreja, vai deixar discipulado, vai deixar mentoreado, vai deixar a vida, vai deixar tudo, porque ele acha que o dinheiro é a resposta para a vida dele. E Deus, nessa situação aqui de Jó, ele deixa bem claro que há pessoas dignas, há pessoas que não abrem mão de olhar para Deus e olhar Deus como resposta para as suas perguntas. E Jó nos garante isso. Há pessoas tementes, querido, ainda há sim. Eu creio que ainda há pessoas que têm temor. Interessante que Deus mostra 2 tipos dentro da mesma casa. Aí é que você vê que há um equilíbrio. Quando a mulher dizia: abandona o teu Deus e amaldiçoa, Jó dizia: não, mulher, não é assim. Equilíbrio. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz: a maior paga é no trabalho de 2 do que de 1. Até se dentro de uma casa haver muitos santarrões, vai dar briga. Tem que ter alguém mais fraco na fé, para que aquele outro possa auxiliar. Porque quando todos são donos da verdade, a verdade se torna como mentira. Ninguém quer entender a verdade. É por isso que na igreja, já pensou se fosse só líderes, só pastores? Então nós precisamos ser uma pessoa equilibrada e reconhecer Deus em todos os nossos atos. Aleluia. Quero concluir. A pessoa equilibrada não rejeita a disciplina, pois sabe que é para o seu próprio crescimento. É para crescer a Deus. Pode disciplinar. Aí eu lembro de Pedro. Quando o Senhor foi lavar os pés dos seus discípulos, aí Pedro pulou, totalmente desequilibrado, insensato, doido, pirado. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Aí o Senhor teve que disciplinar ele, teve que exortar. Se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Rapidinho Pedro baixou a cabeça: então não lava só os pés, Senhor. Você está entendendo, queridos? Nós precisamos entender que a pessoa equilibrada, ela não vai rejeitar a disciplina, porque a disciplina vai ser para o seu próprio crescimento. Mas uma pessoa que não é equilibrada, ela vai questionar, ela vai murmurar, ela vai discutir, ela vai brigar. Sabe, queridos, e nós estamos vivendo num período dentro da igreja. Se você falar um pouquinho assim, a igreja zanga, rejeita, quer brigar, quer discutir. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi. Concluo. Estamos deixando de viver, de comer o melhor dessa terra por conta de uma vida desequilibrada. Só isso. Tudo que o Senhor pagou na cruz do Calvário,
que é direito nosso, é herança nossa. Não estamos vivendo, não estamos comendo, porque estamos andando desequilibrados. Ponha sobre os teus pés. Quero orar contigo, queridos. Coloca as mãos no teu coração.